A ideia central da palestra é que o ser humano ele é constituído como uma síntese de finitude e infinitude. Quer dizer, eu vivo na finitude, mas ao mesmo tempo a finitude não é suficiente para mim. Eu tenho ideias, sonhos, esperanças, crenças que vão para além da mera finitude. Se nós entendemos isso, entendemos que o ser humano se constitui como essa síntese, isso nos ajuda a definir, a esclarecer o que é angústia, o que é desespero e também o que é fé e, consequentemente, o que é religião. A angústia quer dizer, essa síntese de finitude e infinitude que me constitui, ela precisa ser realizada na existência. Ela não é dada pronta, porque os meus elementos de finitude e infinitude e os seus, eles são diferentes. Então você precisa realizar a sua síntese e eu a minha. Quer dizer, a síntese é intransferível. A cada decisão que eu tomo, eu reconfiguro essa síntese. Só que antes da tomada de decisão, eu nunca sei, eu não consigo antever completamente como que essa síntese vai se colocar. Dito de uma maneira mais prática, eu não consigo antever quem eu serei depois de uma decisão. Isso é o que angustia. Então a angústia é essa vertigem que a síntese sente diante de uma tomada de decisão existencial. O desespero é o que acontece quando eu tomo essa decisão e na tomada de minha decisão eu desequilibro a síntese. Por exemplo, numa decisão existencial fundamental, eventualmente eu posso me agarrar apenas à finitude e esquecer a infinitude. Ou posso fazer o contrário, eu posso esquecer toda a finitude que também me constitui e me agarrar só à infinitude. São dois tipos diferentes de desespero. Tá? A religião, ela tem uma proposta de simbolicamente rearticular, ou no ambiente do simbólico, rearticular essa síntese. Porque eu não consigo rearticular a síntese de um modo apenas racional, objetivo. Eu dependo da fé, da crença, do simbólico. Então a religião pode cumprir esse papel. É claro que ela nem sempre o cumpre adequadamente. A religião pode ser também alienante e pode ser também desesperadora. Mas essa polaridade dialética, finito e infinito, essa conceituação, nos ajuda a pensar critérios para a religião, assim como a entender a situação humana na angústia e no desespero. Basicamente isso. Quando eu me agarro a apenas um desses polos, eu instauro justamente o desespero. O desespero, nesse caso, ele tem uma ideia bem específica, que o desespero é a perda do eu. Por quê? Porque eu sou constituído por esses dois âmbitos. E quando eu perco uma dessas partes, eu perco algo que me constitui. E nesse sentido, pelo menos em parte, eu perco a mim mesmo. Essa é a chave. Então, essa é uma relação dialética, né? Nós não podemos perder essa dialética, né? E essa relação, ela está em constante fluxo, em constante construção. Eu nunca me torno uma substância completamente realizada, completamente equilibrada de finitude e infinitude. Isso é um processo da existência. A cada decisão, a cada novo passo, na minha caminhada, eu estou sempre na possibilidade de recolocar essa síntese, ou numa boa relação, ou numa relação desarticulada, desequilibrada. O pensamento filosófico pode contribuir porque a filosofia tem, não só, mas ela tem esse papel de pensar os conceitos fundamentais.
Quando a gente vai falar de religião, ou de fé, ou de angústia, de todos esses temas, ou de moralidade, né? Ética, moral, enfim, esses temas, nós precisamos de definições conceituais claras, né? Por exemplo, o que é religião, o que é fé? Como que você distingue, por exemplo, fé de superstição? Percebe? São questões conceituais com relação às quais nós precisamos ter clareza, né? Esse é um trabalho filosófico, né? Nesse campo especificamente trabalha a filosofia da religião, que é olhar para esses conceitos fundamentais e tentar esclarecer, tentar entender pelas relações conceituais, argumentativas, né? É importante a gente perceber que análises empíricas são importantes. Mas quando eu vou fazer uma análise empírica, eu tenho que fazer escolhas. E essas escolhas dependem de pressupostos e de conceitos. Por exemplo, se eu vou analisar a religião, eu preciso, de alguma maneira, ter um conceito do que é religião. Porque às vezes a religião está presente em lugares não tradicionalmente religiosos. Como que eu sei isso? A partir da minha conceituação. Então, se eu não tenho um conceito minimamente claro do que seja religião, eu não consigo coletar, digamos, ou separar os materiais para minha avaliação empírica, né? Claro que em alguns casos isso é muito óbvio, mas em outros isso não é tão óbvio. Especialmente num contexto como o nosso, que a gente chama de um contexto de secularização. A religião perde muitos daqueles seus espaços tradicionais e aí as coisas começam a ficar mais sutis. E aí eu dependo de uma análise conceitual filosófica. E aí a gente poderia dar vários exemplos, né? Mas para pensar a religião, para pensar o que é fé, para pensar como que a religião pode ter um sentido positivo para o ser humano, ou não, porque às vezes ela não tem, né? Às vezes ela é o contrário disso, eu vou depender de análises conceituais, né? Então, toda a ciência, sempre ela é feita a partir de bases conceituais, né? Quer ela tenha consciência disso ou não, mas os conceitos estão lá na minha avaliação, mesmo na minha avaliação empírica. O ser humano, a religião, tudo que diz respeito ao ser humano, e a religião diz respeito ao humano, né, é complexo, né? O que significa complexo? Você tem, nesse sentido, você tem vários fatores trabalhando juntos, né? Então, veja, no Congresso nós temos, eu trouxe uma discussão filosófica, mas você tem discussões sobre o funcionamento do cérebro, a relação mente-cérebro, uma série de discussões, e nós, nos mais diferentes âmbitos, e nós precisamos de todas elas, né? Eu faço um trabalho mais filosófico, mais voltado para análises conceituais, mas eu dependo também de análises empíricas, por exemplo, né? O trabalho filosófico ele tem que ir do conceitual para o empírico e voltar para o conceitual, mas ele precisa fazer esse trânsito. Assim como o trabalho mais empírico, ele precisa fazer esse trânsito com o conceitual. Então, diante de um fenômeno complexo, nós sempre precisamos diferentes abordagens, né? Não existe uma única linguagem que dê conta desse fenômeno, né? A religião é um fenômeno complexo. Você precisa de análises sociológicas, antropológicas, psicológicas, filosóficas, médicas, enfim, de várias áreas. Bem, nós precisamos de dados, nós precisamos conversar com a realidade e entender como que a religião tem se manifestado nos seus diferentes âmbitos, que impacto a religião tem para a sociedade
como um todo e para os indivíduos, né? Para coletar esses dados, nós precisamos de análises empíricas. A minha abordagem é relativamente interdisciplinar. Eu tenho formação em filosofia e em teologia, né? E para entender, quer dizer, o que a teologia faz, ela olha para a religião a partir de dentro, né? Quer dizer, você tem a religião falando de si mesma, por si mesma. Isso é muito importante, né? Quando você vai abordar uma religião, é importante que você ouça o que aquela religião tem a dizer nas suas próprias palavras. Ao mesmo tempo, contudo, é importante a gente fazer um olhar de fora, a partir de fora, como quem não está envolvido, né? Então, é o que a gente pode chamar de uma leitura fenomenológica, né? Eu olho para o fenômeno distanciadamente, né? Eu não entro num julgamento de verdade ou não desse fenômeno, olho para ele a partir de fora e tento entender em que medida que esse fenômeno faz sentido para quem o vivencia, né? E é interessante se a gente consegue olhar a partir de dentro e também olhar a partir de fora, fazer esse jogo de diferentes abordagens. E a questão antropológica no sentido de antropologia filosófica, né? A antropologia filosófica tenta responder, quer dizer, basicamente, como que nós temos que conceber o ser humano para que certos fenômenos façam sentido. Eu tento sempre entender a religião em relação com a existência. Várias questões que aparecem na existência humana, como angústia, desespero, perda de sentido, recuperação do sentido, relação com o simbólico, são questões humanas. Você você percebe essas questões trabalhadas nas diferentes religiões, nas diferentes tradições religiosas, né? Então, às vezes, questões que nos assolam hoje, né, que nos ocupam, que ocupam nossas mentes, seja individualmente, seja como sociedade, se você olha para certas religiões antigas, você vê as mesmas questões, né? E você vê elaborações simbólicas muito criativas, muito interessantes dessas mesmas questões, né? Então, eu procuro relacionar a religião sempre com a vida humana e com as nossas questões, né? Você vai ver que certos textos que foram escritos há 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, às vezes tem questões ali que são mais atuais do que o jornal do dia, sabe? Agora, claro que a gente tem que saber fazer essa leitura, né? Perceber, às vezes ler um pouco nas entrelinhas, né? No curso de Ciência da Religião, na UFJF, nós temos uma disciplina, inclusive nesse semestre eu estou dando esse curso, Análise e Interpretação em Ciência da Religião. Quer dizer, você discute instrumentos intelectuais, conceituais, digamos assim, para ter a capacidade de fazer uma leitura adequada desses textos, né? Esse é um ponto importante. Então, o trabalho da ciência da religião, o trabalho na filosofia da religião é um trabalho nesse sentido, né? Tentar entender a religião em contato com a vida humana, com a existência e pensar o sentido disso tudo. A religião pode construir sentido, em nome da religião, as pessoas já fizeram coisas maravilhosas, altruístas, preocupadas com o próximo,
lutando por justiça social, lutando por sentido. E, ao mesmo tempo, elas já fizeram coisas terríveis, né? O pensador francês Pascal diz que nunca alguém é tão mal como quando é mal por motivos religiosos. Veja, isso é pesado, isso é forte, né? Quer dizer, em nome da religião já se fez coisas terríveis ao longo da história e se continua fazendo, né? Mas isso, é preciso que se diga também que isso acontece onde acontecem relações simbólicas. Veja, relações de amor romântico. Pode ser a coisa mais maravilhosa que existe e pode ser completamente terrível, né? Porque o simbólico está envolvido, né? Então, por razões simbólicas, nós humanos fazemos coisas maravilhosas e fazemos coisas terríveis, em todos os âmbitos das nossas vidas, né? Você vê pessoas sacrificando seu tempo, suas relações, sua vida familiar em função de questões simbólicas, né? Muitas vezes. Nem sempre, ou na maioria das vezes, não por razões práticas, né? Mas por razões simbólicas. O mesmo se dá com a religião, não é diferente, porque o simbólico está envolvido, né? Então, a questão é que lidar com o simbólico é sempre arriscado e perigoso. É algo arriscado, pela natureza do simbólico. Mas, ao mesmo tempo, é inevitável. Esse é o desafio da existência. A gente não escapa do simbólico, né? Por mais arriscado que ele seja. Então, a dificuldade é a gente lidar com o simbólico, mas lidar com ele de uma maneira saudável, de uma maneira afirmativa da vida, de uma maneira que promova a liberdade, né? Esse é o desafio. É por isso que a gente precisa pensar essas questões. É por isso que a gente precisa discutir isso e discutir isso num ambiente interdisciplinar.